Vinícius. Eu chamo o Nicolas de Vinícius, Vinícius de Nicolas, Davi de Lucas, Lucas de Davi. E nós vemos assim o crescimento deles como pessoas, como cristãos, na casa do Senhor. E é lindo ver seu crescimento, viu? Ver a sua disposição de servir ao Senhor, a sua fidelidade, aquilo que Deus tem feito na sua vida. E Ele tem prosperado você cada vez mais, céus abertos sobre você, porque o seu coração é aberto àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida da Simone. Estamos aqui, ó Deus, para receber da Tua palavra através da vida da Tua filha. Cremos que o Senhor falará através dela, Senhor. Através da essência que o Senhor já colocou nela. Estará junto à essência dela com a Tua palavra. E nós, Pai, como igreja, estamos aqui aptos para receber da Tua palavra. A mente alerta e o coração pronto. Terra fértil para que a sua palavra entre e germine. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu também, pastora, sou muito grata, porque o Senhor, Ele resolveu derramar a misericórdia dEle na minha vida, aqui na comunidade Portas Abertas. Então, irmãos, eu ando por muitos lugares, porque eu tenho a van, e a van me dá a oportunidade de visitar lugares, visitar igrejas, reuniões de mulheres, muitos ministérios. E eu abro a minha boca orgulhosa para dizer que eu congrego aqui na comunidade Portas Abertas. Que os meus pastores, os meus líderes espirituais, pastor Domício e pastora Vanessa, é com muito orgulho mesmo, porque o Senhor derramou misericórdia na minha vida aqui nesse lugar. E eu vou ficar emocionada, nem vou falar mais. Obrigada, Senhor, obrigada. Irmãos, eu trouxe aqui para vocês, nós estamos falando esse mês sobre o direcionamento do nosso pastor sábio, um dos homens mais sábios que eu pude conhecer na face dessa terra. E o pastor Domício, ele nos direcionou para a gente trabalhar esse mês os fundamentos da fé. Porque se a gente está bem alicerçado, o vento virá, o fogo virá, as águas virão, mas nós seremos sustentados, firmes na rocha, no fundamento da nossa fé. Então, quando nós estamos firmados na rocha, fundamentados no Senhor, nós já somos mais que vencedores. Quando nós vamos entrar na prova, a gente já sabe que a vitória é nossa. É só o tempo de passar pelo processo. Amém? Glória a Deus. E eu trouxe aqui essa imagem. É uma imagem de um homem na academia, né? E ali ele está ticando segunda, terça, quarta. E ele deixou em aberto a partir de quinta-feira. E eu quero linkar, irmãos, essa imagem aqui com a nossa vida espiritual. Nós estamos começando bem e depois a gente abandona. Se a gente buscar na internet, obrigada, nem vi quem trouxe a água. Quem trouxe a água? Obrigada, Fernando. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso, o Senhor colocou firme no meu coração, quando o pastor Domício me deu a oportunidade, eu fiquei feliz, né, de pregar sobre isso, e eu comecei a pesquisar sobre as pessoas que são disciplinadas, as pessoas que são campeãs, as pessoas que se diferenciam no mundo do esporte. O que elas têm? Elas têm disciplina, elas têm foco, elas têm força de vontade. E o Senhor falou forte no meu coração. Por que os esportistas são focados, disciplinados, têm um propósito e não arregam daquele propósito? E com as disciplinas espirituais, muitos do meu povo começam bem e depois desfalecem na falta de disciplina. Então, quando eu busquei na internet sobre
informações dos esportistas que se destacaram. A gente tem a Marta aqui pertinho, né, de nós, aqui no Brasil. A Marta, ela cresceu na pobreza, nasceu na pobreza, cresceu na pobreza, teve que ser carroceira para ajudar a mãe a criar os filhos, porque o pai se divorciou e foi embora, e ela ficou como filha mais velha. E ela ali era carroceira, só que ela treinava afinco, porque ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. Quem conhece a Marta? Sabiam que ela superou o Pelé como artilheira da seleção? Isso é legal ou não é? É muito legal. Ela foi disciplinada, ela não olhou para as circunstâncias, ela correu atrás de um sonho e foi firme e conseguiu. A gente teve uma outra história também que eu vi na internet, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, ele usou estratégia para entrar no futebol. Muitas vezes falta-nos estratégia para seguir com as disciplinas espirituais. Então, quero trazer a história do Ronaldo Fenômeno aqui como uma estratégia para nós. O Ronaldo Fenômeno, ele queria ser atacante, mas ele sabia que tinha muita concorrência. Ele entrou na seleção de jogadores, na época que ele estava lá, para ser selecionado para entrar no time como um goleiro. Ele falou, vou entrar como goleiro, porque eu sei que se eu me candidatar para ser atacante nesse time aqui, um time de bairro, eu não vou ter a chance. Então ele usou da estratégia. E ele treinava descalço, porque ele não tinha chuteira. E a gente sabe quem é o Fenômeno. Quem conhece o Ronaldo Fenômeno? Um outro exemplo que eu achei legal para trazer aqui para nós é o Cristiano Ronaldo. Ele sabia que ele não tinha um talento tão espetacular, mas ele era o primeiro a chegar nos treinos. Ele era o último a sair dos treinos. Então, essas histórias que eu trouxe aqui para nós é para mostrar que essas pessoas, elas não estão buscando o Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, mas eles persistiram. Eles não olharam para as circunstâncias e eles venceram. E a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então vou abrir aqui para a gente começar a palavra. Quem gosta de esporte? Todo mundo gosta, né? Isso mesmo, a gente ama esporte. Eu quero pedir para vocês para abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4. Você podia fazer o favor para mim, Kleber? Coloca mesmo pequeno aqui, aquela imagem que eu trouxe. O Kleber não, né? A Sabrina. Obrigada, Sabrina. Está pequena. Eu trouxe em 3 versões. Eu trouxe na versão NVT, esse versículo, que é o 1 Timóteo 4, 7 a 8. Eu trouxe na NVI e na nova tradução na linguagem de hoje. Consegue dar um enter aí? Aqui está aparecendo. Então, irmãos, eu sei que está pequeno aí para vocês, mas eu vou ler na versão NVT esse texto. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na... Esse notebook está atrapalhando, né? Eu esqueci de imprimir e aí tive que trazer o notebook. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão bem explicativa, ela fala assim: mas não tenham nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais.
Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. E a última versão, que é a NVI, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. Muito obrigada, meu irmão. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente como para a vida futura. Então, a gente leu esse texto. Esse texto é um texto que está falando o seguinte, que a gente pode ficar focado nas fábulas, nos enganos. A gente pode até discutir essas coisas. Mas o que é melhor para nós é exercitar a nossa piedade, a nossa vida com Deus. Porque o exercício físico é bom mesmo. Mas o exercício da fé é muito melhor. Porque tem bons frutos agora. E tem bons frutos para a nossa eternidade. Amém? Então, eu quero abrir aqui para vocês o seguinte, irmãos. As disciplinas espirituais, que a gente precisa estar fundamentado. Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 disciplinas, que é a oração, que são a disciplina espiritual interior, que é o jeito que eu vou exercitar a minha fé, é o jeito que cada um de nós vai exercitar a fé. E a gente fala tanto em oração, né? A gente fala tanto em oração. E a gente tem levado isso a sério? A gente tem planejado? A gente tem usado estratégia para colocar em prática a nossa oração, o nosso tempo com Deus? Aí depois eu vou falar também de uma outra disciplina espiritual, que é a meditação na palavra de Deus. E quero pincelar algumas coisas sobre o jejum. Isso, irmãos, é o que vai nos sustentar na hora que vir o vento, o fogo, a tempestade, as provações, os sofrimentos. Deus nos chama para que a gente seja persistente nas nossas disciplinas espirituais. Então, aquele livro Celebração da Disciplina, que foi uma bênção que o nosso pastor nos direcionou o ano passado para a gente ler, é baseado naquele livro que eu vou trazer essa mensagem hoje. Então, é o básico para um cristão se dizer que é uma cópia de Cristo. Por quê? Jesus, meus irmãos, lá em Lucas, deixa eu subir aqui, lá em Lucas 5,16, a gente vê o exemplo de Jesus. Sempre, o tempo todo, Jesus orava. E o que ele falava com Deus? Como é que a gente vai chegar todos os dias para falar com o nosso Pai? Se eu falo pouco com meu filho, eu não tenho intimidade com meu filho. Se eu falo pouco com Deus, eu não terei intimidade com Ele. E Jesus pagou um alto preço para que a gente se achegue a Deus com ousadia. Que a gente se achegue a Deus com tudo que nós somos, com as nossas fraquezas, com as nossas ansiedades. Nós não precisamos mais de um sacerdote ou de sacrifícios de animais para a gente poder chegar no Santo dos Santos. Então nós temos o privilégio de todos os dias apresentar ao Senhor
as nossas ansiedades, as nossas orações, os nossos planos, os nossos sonhos. E se eu não fizer isso, meu irmão, se você não fizer isso todos os dias, você não pode dizer que é um cristão. Porque Jesus nos deu o exemplo. E nós não queremos ser um cristão hipócrita. Nós queremos ser um cristão verdadeiro. Nós queremos ser um cristão que tem intimidade com o Senhor. Cristão é ser cópia de Jesus. Quem pode dizer eu sou uma cópia de Jesus? Porque a minha primeira disciplina, eu não falto no tique. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu tico todos os dias. Eu posso colocar no meu Instagram, está pago hoje com a minha Bíblia na mão? Eu posso colocar? Está pago, porque é na disciplina que esses... Não precisamos ir longe, irmãos, porque eu falei da Marta, eu falei do Ronaldo Fenômeno, eu falei do Cristiano Ronaldo, mas a gente tem pessoas aqui pertinho de nós, que todo dia coloca lá, está pago. Mas para a gente ser um cristão que não é hipócrita, a gente tem que visitar o Santo dos Santos todos os dias. Todos os dias. E aí vem a Bíblia e fala assim para a gente, o tempo todo. E aí esse o tempo todo, a gente acaba negligenciando, porque estou orando aqui o tempo todo, estou lavando louça, estou orando tempo, estou orando também, eu estou lavando o carro, estou orando. Não, calma aí, isso também. Só que antes, você precisa ter o teu secreto com o Senhor, o teu tempo, o teu lugar, o teu quarto de oração, o teu espaço de oração. Então é o planejamento, é a estratégia. Eu vou acordar mais cedo? Eu tive que acordar mais cedo para mim poder conseguir ter esse tempo com o Senhor. Porque depois que começava a correria do dia a dia, era só o Senhor em segundo plano. Então, para você ter o seu tempo de oração, separe um tempo. Todos os dias, no mesmo horário. Planeje, porque se eu for num casamento, daqui um mês eu estou planejando já a roupa que eu vou, o cabelo, a maquiagem, o sapato, mas eu não planejo o meu tempo com o Senhor, e não é Ele em primeiro lugar. Então a gente tem que planejar o nosso tempo com o Senhor. Meu Deus, é 20 horas já, vou correr aqui, senão eu não vou conseguir. Coloque um horário para falar com o Senhor, e cumpra o teu horário. Chegue antes, porque você tem um compromisso com o Senhor dos Senhores. Se eu marquei 6 horas da manhã, eu vou chegar 5 para as 6, porque a gente faz assim nos nossos compromissos aqui no mundo, e o nosso Deus merece muito mais. Separe o tempo, separe o lugar, separe a palavra que você vai ler, porque sempre o Senhor quer falar conosco através da palavra. Então você vai orar, colocar o Senhor, todas as suas ansiedades, seus planos, seus sonhos, vai ler a palavra, vai meditar na palavra, vai ter aquele tempo com o Senhor. Dá 10% a mais, eu planejei meia hora, mas eu vou dar mais 10% para o Senhor, porque é minha primícia, meu dízimo do meu tempo para o Senhor. Defina o horário, defina o lugar, defina o que você vai estudar e cumpra todos os dias. E incentive o teu irmão a fazer a mesma coisa. Coloca lá nas suas redes sociais. A rede social não é só para a gente consumir vídeos, consumir tudo que tem lá. É para a gente também pregar a palavra de Deus. O Senhor permitiu que a internet chegasse até nós, para que a gente pregasse, em tempo e fora do tempo. Coloca um versículo lá, coloca que você está mais um dia eu aqui com o meu Senhor. Cheguei mais cedo hoje. Fale para os 4 ventos o teu tempo com o Senhor. E aí,
a meditação da palavra, a gente precisa não apenas falar, porque é chato, né? Você está conversando com uma pessoa, ela só fala, é muito chato. O Senhor quer falar com você, Ele quer se revelar para você. E eu tive muitas respostas de oração nesse tempo que eu ficar quieta diante do Senhor, que não é fácil. É preciso disciplina, é preciso saber que você está adorando a Deus, usando o seu tempo para isso. É preciso dar liberdade para o Senhor naquele tempo que você está ali a sós com Ele. É preciso ouvir, dar liberdade para o Senhor. Coloca tudo que você está sentindo para Ele. E depois espera Ele te responder. Muitos testemunhos, gente, muitos testemunhos na internet. A pessoa que fez um propósito com Deus, eu vou todos os dias, Senhor. Se revela para mim, fala comigo. E aí, a gente tem muita ansiedade. Só que quando a gente aprende a ouvir ao Senhor, a gente recebe dEle. A gente recebe as respostas, a gente recebe força. Ele renova as nossas mentes. Ele nos ensina a orar no tempo que a gente está junto com Ele. Então é para fazer, irmãos. Não é simplesmente para ouvir. E vem e ouve. Semana que vem outra palavra poderosa. Eu pensei, como que eu vou dividir o púlpito com o pastor Domício, com Rafael, com Silvalter, que são pessoas empoderadas na palavra de Deus. Mas na verdade, o Senhor nos capacitou, todos nós, para falar do amor dEle. Só que a gente só vai transbordar aqui, se a gente tiver o nosso tempo lá com Ele. Se a gente for disciplinado nas disciplinas espirituais, que é a oração, que é a meditação na palavra. E eu quero entrar aqui rapidamente no jejum. Irmãos, vocês sabem que é difundido que a oração tem poder de cura, tem poder de bloquear a ansiedade, ela libera hormônios de prazer. A adoração a Deus, a oração, ela libera a paz que excede o entendimento, que a gente não entende, mas ela vem. Então, eu quero começar a falar do jejum. O jejum, ele não é apenas espiritual, irmãos. Eu tenho comprovado na minha carne, no meu corpo, os benefícios do jejum. Então, eu quero convidar a igreja a ser uma cópia de Jesus, a orar, a meditar na palavra e a jejuar. A gente recebe do Senhor coisas grandiosas fazendo isso, tendo essa disciplina, ticando todo dia, naquele horário. Cheguei mais cedo, eu dei a minha adoração ao Senhor, eu coloquei Ele no trono da minha vida, eu matei a minha carne, e eu consegui. Não estou com vontade, mas eu vou. É igual o esporte, eu não estou com vontade, mas eu vou. Só que logo a vontade vem, porque a gente vai fazer o hábito acontecer. Então, em 2016, um médico cientista japonês, eu até tenho o nome dele aqui, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, de Medicina, porque ele começou a estudar sobre os benefícios do jejum. E o jejum, ele tem a capacidade de nos curar fisicamente. Porque quando a gente se abstém de alimento por um tempo, as nossas células se reciclam, eliminando as células doentes, envelhecidas. Então não foi à toa que o Senhor nos chamou para jejuar. Jesus falou, quando vocês jejuarem. Não era uma opção. Ele já estava profetizando nas nossas vidas que nós iríamos jejuar. E esse jejum não é apenas para curar o nosso espírito,
para a gente receber poder espiritual, para a gente se achegar a Deus, é também para curar o nosso corpo. E o Senhor, Ele começa na esfera espiritual, fazendo uma limpeza em nós, nos libertando da nossa carne. E quando a gente jejua, esse tempo que nós estaríamos comendo, nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos ler a palavra, nós devemos meditar no que Ele tem nos falado. Então, irmãos, tudo isso aqui que eu falei para vocês, é um convite para vocês, para mim e para vocês, para nós crescermos espiritualmente. Nós não estamos mais no tempo do leite. Nós precisamos comer comida sólida, receber autoridade, falar com ousadia, enfrentar as situações do nosso dia a dia, com esse poder que o Senhor libera sobre nós. Nós não seremos o crente fraco. Nós não seremos o cristão com a mente dividida. Nós não seremos aquelas pessoas que vão com o vento para lá e para cá. Porque nós estamos fundamentados no Senhor. E copiamos o que Jesus fez. Ele orava. Ele orava junto com as pessoas, orava. Ele até orava pouco junto com as pessoas. Simples as orações dele junto com as pessoas. Mas ele passava tempo, madrugada, ele se ausentava para orar. E a gente precisa disso. Ou então, nós não podemos dizer que somos discípulos dele. Porque o discípulo, ele está enxertado na videira verdadeira. E ele faz obras maiores do que aquelas que Cristo fez. Então, irmãos, a partir de hoje, se a gente não faz ainda, nós vamos fazer um compromisso com Deus. Nós vamos fazer um voto com o Senhor. Jacó fez o voto: se o Senhor ir comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der sustento, roupa, o Senhor vai ser meu Deus. E quem aqui não está recebendo roupa? Quem aqui não está recebendo alimento? Quem aqui não está recebendo provisão? Todos nós estamos. Então façamos nós um voto com o Senhor, que Ele é o nosso Deus, e que nós vamos servi-los a começar nas nossas disciplinas espirituais. Não vamos brincar de orar, não vamos brincar de ouvir o Senhor falar, e vamos jejuar sim. Porque os tempos são maus. A nossa família precisa do nosso jejum. Os nossos filhos precisam do nosso jejum. Das nossas orações. Do nosso ouvido aberto para Deus. A nossa parentela precisa também. O Senhor vai levantar aqui, está levantando hoje, pessoas que são verdadeiros adoradores. Pessoas que oram, porque o perfume do Senhor está naqueles que o seguem verdadeiramente. Então nós vamos exalar o perfume de Cristo, por causa da nossa oração verdadeira, que a gente faz no nosso secreto. Por causa da meditação, quando a gente para ouvir o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai,
o nosso sustentador. E porque a gente faz o nosso jejum e consagra Ele. Irmãos, uma passagem que sempre o Senhor me lembra, é 1 Reis, onde Acabe, mesmo com a vida torta, 1 Reis 21, 20, mesmo com a vida torta, Acabe se humilha diante do Senhor. Eu estava lendo a palavra do Senhor em 1 Reis, e esse versículo saltou aos meus olhos. Olha só, como é lindo isso. Né? Então, eu não vou jejuar porque eu sou pecadora, né? Vocês sabem quem que é Acabe? Acabe é o marido da Jezebel, a mulher mais mal falada do mundo. E ele jejuou. E o Senhor usou de misericórdia na vida dele. Então, eu jejuo sempre, irmãos. E às vezes me dá uma vontade de comer. E eu falo, não, eu vou me humilhar diante do Senhor. Eu quero chamar a atenção de Deus. Porque o jejum não é para mudar Deus, é para mudar a gente mesmo. É para a gente renovar a nossa mente. Então a gente precisa desse compromisso. Quem tem mais de 18 anos aqui? Então nós somos responsáveis. Nós já podemos responder pelas nossas atitudes. Nessa terra. E no céu também. Amém? Eu finalizo aqui agradecendo ao Senhor. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Faz um compromisso com Deus agora. Faz um voto com Ele. Renova a sua aliança daquele dia que você aceitou Jesus como seu Senhor. Se lembra, busca na tua memória o que te traz esperança. E se lembra que você é um cristão de verdade. Que no dia do Senhor, Ele vai olhar para o teu rosto e vai falar assim: entra no gozo do Senhor, meu servo bom e fiel. Porque eu te conheci nos teus tempos de oração comigo. Na tua comunhão diária comigo. Eu te conheci na meditação da minha palavra. Eu te conheci nos jejuns que você consagrou a mim e se humilhou diante de mim. Eu te conheci quando você buscou a renovação da sua mente. Na minha palavra. Eu te reconheci quando você ticou todos os dias, dos 365 dias na minha presença. Eu te conheço. Você é meu servo verdadeiro e eu me agrado em você. Naquele dia, é isso que você vai ouvir do Senhor, por causa do teu compromisso com Ele. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, porque ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela penetra nas juntas e nas medulas. Vai ao fundo, Senhor, dos corações. E levanta profetas do Senhor nessa noite, Pai. Traz cura, Pai. Ninguém está mais lá naquele machucado. Ninguém está mais nas coisas ruins que aconteceram no passado. Nós entregamos novamente as nossas vidas a Ti, Senhor, nessa noite. E agradecemos, porque nós somos firmados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fundamentados na fé, Senhor. E não negligenciamos as disciplinas espirituais que nos levam todos os dias aos Teus pés. Eu oro, Senhor, agradecida, em nome de Jesus, e declaro que essa palavra entra nos corações de cada um aqui, e todos estão posicionados no Senhor, e não retrocederemos, mas vamos firmes rumo ao alvo,
porque o Senhor é Deus sobre nós, e o trono dos nossos corações o Senhor se assenta. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus.